Meus irmãos e minhas irmãs, amigos, amigas, mais uma vez, boa noite. No final do ano 2024, durante o ano 2024, eu fui aluno da Escola de Música de Vaz. Eu tentava fazer teclado, como sempre tentei. Até hoje não consegui. E eu, aluno, a gente sempre sustentava uma ideia, lá no Fraternidade, lá no Grupo Espírita Fraternidade, de criar um coral. Sempre foi uma intenção, a gente sempre gostou muito de música. Não estou dizendo que a gente sabe cantar, que eu sei cantar não, gente. Gostar de música é uma coisa, saber cantar é outra. Mas a gente sustentava uma ideia de criar um coral e tal. E sempre na ideia, até que eu tive a inspiração e a gente encontrou uma pessoa que realmente entregou sua alma ao trabalho. Ela entregou a alma ao trabalho e aceitou a proposta. Fizemos uma proposta a ela de nos ajudar nessa construção. E hoje nós estamos aqui já há mais de um ano, já constituído. Aí alguém pode perguntar assim: o Coral Voz Fraterna é um coral espírita? É. Mas ele também não é espírita? Também. Porque, na verdade, o que acontece? O próprio nome que nós criamos, por sugestão do Mano Marcão, ele já por si só fala dessa intenção. Nós somos vozes, e de preferência fraternas. E aquele que quiser chegar e que tenha essa intenção de somar com mais uma voz fraterna, independente de onde venha, será muito, muito, muito bem recebido. Então estamos aqui e alguém pode perguntar assim: nossa, mas esse coral deve ser top. Tomara que a gente não entupa o ouvido de vocês. Mas nós estamos aqui. E a nossa proposta é trazer mensagens com a voz mais fraterna possível. Então, que a gente se abrace, que a gente se encontre nesse momento gostoso. Posso falar da música já? Bom, nós vamos apresentar dois números. Um muito conhecido de todos e de todas, e vamos deixar para a hora de cantar. E a outra, vocês receberam a letra e alguns já devem estar com a letra na mão. É uma canção que a composição foi de uma componente do coral, que ela não quer que eu diga o nome, ela não quer que eu diga que é Celi. Ela não quer que eu diga o nome dela. É Celi o nome dela. Mas ela falou: não diga meu nome, eu não vou dizer. Então, ela é a compositora dessa letra que vocês estão vendo aí. A melodia foi uma melodia proposta por inteligência artificial, para nós percebermos, a partir de então, o quanto somos capazes de somar o nosso lado bom com a tecnologia. Porque foi a soma do lado bom da companheira Celi, associada à inteligência artificial, que gerou o que vocês vão ouvir aqui. Então, que a gente possa ter aí os melhores momentos de confraternização e de carinho. Vamos lá. E agora eu chamo aqui o coral, da qual eu faço parte com muita alegria, Vozes Fraternas. Casa simples, porta aberta, cheiro de café no ar, da criança ao velho sábio, todo mundo quer chegar. Sorriso em cada
vai sentindo mais calor. Casa de luz, esperança, casa feita de oração, casa do Consolador, que acalma o coração, casa de luz, esperança, onde a novilha flor, aqui o Cristo nos guia, transbordando seu amor. Vem chegando quem se perde, vem chorando o sofredor. Senta à mesa, conta a história, vai soltando a sua dor. E o doce nos abençoa, nosso amigo, nosso irmão. Mãos unidas no trabalho, fé com sangue em cada mão, casa de luz, esperança, casa feita de oração, casa do Consolador, que acalma o coração, casa de luz, esperança, onde a dor vira flor, aqui o Cristo nos guia, transbordando seu amor. Casa de luz, esperança, casa feita de oração, casa do Consolador, que acalma o coração, casa de luz, esperança, onde a dor vira flor. Obrigado, Cristo amado, por selar o nosso amor. Obrigado, Cristo amado, por selar o nosso amor. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso a paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Peço que compreender a vida seja simplesmente compreender a marcha. E tocando em frente, Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os pés. pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. As maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo anda um dia, Todo mundo chora. um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. As maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Palmas para essa nossa querida. Vamos lá. Que o Senhor nos envolva a todos, minha gente. E sempre lembrando que a nossa proposta aqui, muito além de sabermos alguma coisa ou de aprendermos coisas, é convivermos de forma fraterna. Esse é o maior propósito. É muito interessante a gente ter conhecimento, sim. É interessante ter conhecimento, mas é muito mais interessante fazer com que esse conhecimento nos transforme como seres espirituais que somos. Esse é o grande propósito. Esse é o propósito do saber, da asa da intelectualidade, fazer com que a gente voe de maneira bem acelerada para a asa da moral. Esse é o propósito, e que a gente possa construir isto na nossa existência. E o nosso tema é Raízes do Melindre. Os nossos objetivos aqui hoje, eu aprendi isso com uma professora. Eu convivo com essa professora há mais de 12 anos. Ela me ensinou que tudo tem que ter objetivo. Olha, eu briguei para aprender esse negócio, mas estou aprendendo. Entendi que tem que ter objetivos, e a gente vai descrever aqui alguns deles. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
Está todo mundo orando, que eu sei que está, vibrando fraternalmente, para que tudo possa acontecer. Isso eu tenho certeza. Vamos todos aí, porque o interessante é que todos tenham assim, uma condição de ver as imagens são muito interessantes, elas ilustram bem o que a gente pretende colocar. Me empresta meu suporte, porque eu sou autista, sem suporte eu não vivo. Então vamos lá. Gente, isso é para testar a nossa capacidade de ficarmos melindrados ou não, ok? Isso a palestra tem muito mais uma proposta de teste do que de... Então vamos lá. Dá licença, meu irmão. Oi. Bota a palestra de novo. Deixa eu ver aqui, não abriu não? Aqui está aqui, ó. Então, gente, vamos falar dos objetivos. O que a gente pretende aqui? Nós vamos refletir sobre o melindre, sobre causas e consequências, apresentar sugestões que possam nos auxiliar no controle de nossa disposição em não nos melindrarmos, tá? De preferência. Analisar como o melindre surge nas instituições espíritas, não é o caso do Luz Esperança, por favor. É nas casas espíritas por aí, não é no Luz Esperança. E as consequências danosas causadas por ele. Apresentar formas para que o melindre não aconteça nas organizações espíritas. Ok? Então, esse é o nosso objetivo. Quando buscamos o significado da palavra melindre, dentre muitos, vamos encontrar que é uma tendência da pessoa que se magoa, daí nós temos dado aquela introdução com mágoa, com facilidade. Assim como pode ser um indicador de nosso contágio pelo egocentrismo, onde a gente se vê como a última bolacha do pacote. Este sentimento, mágoa, gera revolta perante o inesperado, mantendo a mente aprisionada a lembranças enfermiças, além de fortalecer no indivíduo a falsa ilusão de injustiça. A criatura que se melindra, na maioria das vezes, ela se acha injustiçada. Poderia ter acontecido com qualquer um, menos com ela. Além de injustiça, gerando assim obstáculos para o seu crescimento e para a vivência das experiências necessárias diante das conquistas que logra alcançar. Então a gente tem essa definição de melindre. O melindre pode ser considerado um estado afetivo de sensibilidade exacerbada. É aquela criatura que não pode cair uma colher no chão, que ela já quer entrar, já fica estressada. Caiu a colher, ela já fica estressada. Ela acha que não pode cair a colher no chão. Sensibilidade exacerbada. E surge principalmente do orgulho. Gente, nós temos dois grandes vilões na nossa história como espíritos: o egoísmo e o orgulho. São os dois grandes vilões na nossa história espiritual. O que a gente quer dizer com isso? Com o nosso currículo existencial. A gente vem aí numa batalha intensa com esses dois vilões, tentando, porque nós temos que conviver com eles sem que eles nos infectem, sem que eles nos contaminem. Então, esse é o grande desafio. Porque lá no meu início, quando todo mundo quer que eu seja vegetariano, mas quando eu cheguei na Terra, eu devorava era dinossauro. Então não dava para comer o capinzinho lá na época. Então eu tinha que comer dinossauro. Eu tinha que sair caçando um brontossauro. Eu tinha que procurar essa carne, eu tinha que comer, eu precisava de proteína.
Eu não caçava graminha. Então, para isso, quando eu conseguia sobreviver à caça de um bicho desse, porque tinha que sobreviver à caça de um bicho desse, tinha que ser muito. Então, eu tinha que ser um pouco egoísta. Aquela coxa ali é minha. Ninguém tasca, que eu vi primeiro. Eu tinha que ter essa postura, porque eu tinha que sobreviver. Então, eu precisava ser um pouco egocêntrico, sim. Eu precisava desse mecanismo do egoísmo por questão de sobrevivência. Normal. Só que o tempo passou. Hoje a gente não caça mais brontossauro, tiranossauro, a gente não caça mais. Então, é a grande situação. Vivemos com eles, mas numa luta intensa para que eles não nos infectem, não nos contaminem. Então, vamos lá. Uma visão equivocada que nos leva a crer que temos privilégios e que não podemos sofrer nenhuma restrição aos nossos desejos e vontades, continuando definindo a definição de Melindre. No fundo, estas posturas revelam insegurança e imaturidade espiritual. Precisamos aprender dentro desse contexto, gente. Nós precisamos incorporar uma verdade que é a seguinte: somos espíritos numa experiência humana e não o contrário. Eu não sou um humano que tenho espírito. Eu sou esse espírito. Eu sou esse ser imortal. E estou em mais esta experiência. Estou em mais esta etapa evolutiva. E a gente precisa incorporar essa ideia. A gente precisa começar a desconstruir a ideia de que nós temos espírito. Eu não estou dando conta de mim. Se eu tiver mais um, eu vou enlouquecer. Eu já não estou dando conta de mim mesmo. Aí alguém ainda diz que eu tenho outro. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou dar conta de mim e do outro que eu tenho? Eu vou enlouquecer, eu não vou dar conta. Então a gente precisa incorporar essa ideia. Eu sou o espírito imortal. Eu sou o ser que vai permanecer depois que esse corpo não estiver mais importante na minha existência. Eu digo a vocês que, para mim, eu quero que ele ainda permaneça aqui mais uns 2 ou 3 séculos. Mas isso é vontade, gente. Vontade é uma coisa, a realidade é outra. Mas é isso. Quem tem pressa, vá com Deus. Eu não tenho. Quem tiver, vá com Deus, seja feliz. Não tem problema nenhum. Sabemos que o melindre surge principalmente do orgulho, como a gente falou lá. Mas ele pode ter outras causas? O melindre? Além do orgulho? Sim. Ele pode também surgir de traumas ou pequenos incidentes em vivências específicas da vida. Às vezes eu passei por uma experiência traumática num momento qualquer da minha vida, isso aguçou demais a minha sensibilidade, isso mexeu demais com o meu mundo interno, que eu não aceito mais decepções, eu não aceito mais ser contrariado, eu não aceito mais ser contestado, eu não aceito. Aí eu me magoo, me melindo porque alguém me contestou, alguém me contra-argumentou alguma coisa. Aí eu fico chateadinho, faço beicinho. Exemplo. Sim, ele também pode surgir de traumas ou pequenos incidentes em vivência específica. Exemplo, criaturas excessivamente cobradas na infância, que crescem adultos perfeccionistas, tendo dificuldade de lidar com frustração e crítica. Aquela criança que cresce com aquela mentalidade de que ela não pode tirar nota 8, ela só pode tirar 10. Se ela tirar um 8, é um problema seríssimo. Ela só tem que tirar 10. E se ela compete, ela tem que ser a primeira colocada. Se ela for a segunda, não serve.
Se torce para algum time, tem que ser campeão. Vice não serve. Certo, meu irmão? Então, são essas as situações que provocam muito isto. A criatura cresce com essas frustrações, então ela não sabe, ela cresce dessa forma, então ela não sabe lidar com frustrações. Ela não sabe lidar com decepções. O que nós necessitamos exercitar, nós mesmos, né? Para que as possibilidades de melindres deixem de existir? O que eu tenho que fazer, gente, para não me deixar levar por essa situação ruim que está em mim, mas eu quero que o outro sofra? Conforme a gente falou no início, mágoa é isso. Mágoa é o veneno que eu bebo e eu quero que o outro morra. Isso é mágoa. Então, o que eu tenho que fazer para evitar isso, para minimizar esse processo, para que ele não me atinja com tanta força? A gente vai elencar algumas sugestões, não são todas, porque cada um de nós, gente, tem um tipo de personalidade. Nós somos criaturas que cada um de nós tem seu código de barra. Nós não somos idênticos. Nós somos semelhantes. Uma coisa é semelhança, outra coisa é igualdade. Então nós não somos iguais. Então a gente vai elencar algumas coisinhas que talvez para um sirva, para outro não. Mas está tudo bem. É assim mesmo que funciona. É desse jeito que funciona. Se eu quiser fazer uma viagem daqui para Curitiba, por exemplo, e eu quiser ir de ônibus, e alguém falar para mim assim, mas de avião você vai mais rápido. Não, mas eu quero ir de ônibus. Eu gosto de uma viagem longa, eu gosto de curtir o caminho, eu gosto de me cansar naquela cadeira, chegar com a coluna toda arrebentada. Adoro! Gente, mas cada um de nós tem essa situação. Nós somos assim. E Deus me livre se fôssemos iguais. Deus me livre. Se todo mundo torcesse para o Vasco, por exemplo. Se todos fôssemos vascaínos. Olha que coisa. Graças a Deus que não. Não somos todos vascaínos. Alguns são. Alguns fazem essa escolha. Outros são botafoguenses. Olha que coisa. Dentro dos padrões de o que é melhor, o que é pior, está difícil da gente decidir. Mas, vamos lá. Alguns passinhos, algumas sugestões para que a gente não deixe esse negócio atingir a gente, esse tal de melindre. Melindre, o beicinho. Gente, primeira sugestão, autoconhecimento. No portal do Templo de Delfos, na Grécia, quando eu fui lá, né, amor? Lá no portal do Templo de Delfos, na Grécia, ainda bem que existe Google Earth, se não existisse Google Earth eu não iria. Mas tem uma frase lá, que tem gente que acha que aquela frase é de Sócrates, não é, tá, gente? A frase já existe lá há milênios. Qual é a frase que está lá? No portal, na entrada do Templo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento que mobiliza em nós as potencialidades da alma imortal, capazes de sustentar o nosso equilíbrio emocional. Patrícia, me ajuda aí, tá? Essas coisinhas aí, você vai me ajudando, amor vai me ajudando ali, vai dando... Equilíbrio emocional nas circunstâncias, porque eu como contabilista sou um psicólogo mais ou menos, ou melhor, eu como psicólogo sou um contabilista mais ou menos. Então, ele mobiliza em nós as potencialidades da alma imortal. Giovanni, dá para ir até as 10? Dá, né? Tranquilo, sem problema. Mano Francisco, até 11? Fechou. Então, é isso, gente. É o autoconhecimento que potencializa em nós, almas imortais, somos capazes de sustentar o nosso equilíbrio
nas circunstâncias da vida. Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber o que eu sou, não é quem eu sou não, gente. Quem eu sou eu já tenho na minha identidade. Eu tenho que saber o que eu sou, quais as minhas predisposições para as situações que eu vivo. Vocês sabiam que só existe uma única coisa que a gente controla na existência? Tem uma coisa que a gente tem controle, e é a única coisa que a gente tem controle é as reações diante dos fatos que acontecem na nossa vida. É a única coisa que a gente controla. Se quiser, se aprender, se autoconhecer, se autodominar, sem se autorreprimir. Porque uma coisa é eu me autodominar, outra coisa é me autorreprimir. Ok? Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Perfeito, Madá. Madá é a nossa. Gente, o fortalecimento da fé, isso que nós estamos fazendo aqui agora, o que nós viemos fazer aqui? Qual o nosso propósito em estarmos aqui? Eu ouvi Miraldo falar, me poupe. Vocês não têm essa coragem toda, mas não tem mesmo. O que nós viemos fazer aqui? Qual o nosso propósito? Qual a nossa meta? O que eu vim buscar aqui? Eu vim fortalecer o quê? A minha fé. É isso que eu vim fazer aqui. Para quê? Para quando eu vivo aqui, eu moro aqui, eu durmo aqui. Está igual aquela historinha do filho que chega e fala assim, poxa, eu gostaria tanto que a gente morasse aqui no centro espírita. Por quê, meu filho? Porque papai aqui é um anjo. Papai é um amor de pessoa. Porque aqui, Nossa Senhora, a gente, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei de onde a gente tira tanta candura. Mas é assim que acontece. Mas a gente não vive aqui. A gente não vive aqui. Nós não moramos, a gente não é a nossa vida é lá. Nos desafios da existência, no nosso dia a dia. Então eu preciso de ter essa fé, essa certeza, essa convicção de que se hoje não está bom, amanhã há de estar. Hoje não foi um dia legal, mas amanhã haverá de ser. Porque eu acredito nessa possibilidade. Eu tenho certeza que a providência divina não me abandona. Que a espiritualidade amiga está sempre comigo. Que o meu anjo da guarda que não me aguenta mais, mas não desiste de mim. Está sempre comigo, sempre me incentivando, sempre. Mas quando eu busco estas situações. Porque se eu não busco, aí fica mais complicado. Então, fortalecimento de fé, gente. E tem os recursos que a ciência nos oferece. Tem alguns recursozinhos da ciência, viu, amor? Viu, Patrícia? Tem os recursos da ciência. Tem psicoterapia. Eu faço beicinho para qualquer coisa. Vai fazer uma terapia, vai se tratar porque está precisando. Vai fazer uma terapia holística, vai procurar um mecanismo qualquer de se libertar desta porcaria. Para ao invés de fazer beicinho, dar sorrisos. Aprender a sorrir. Isso a gente precisa treinar. A gente precisa ver no dia de tempestade, com aquele monte de raio caindo, belezas. Porque beleza, quando o sol está a pino, o céu está azul, já é normal. É aquele momento em que Jesus está no barco com os apóstolos e que o temporal chega e eles começam a entrar em desespero. O que nós vamos fazer? Vai afundar, o barco vai afundar e Jesus está dormindo, porque Jesus dormia também, tá, gente? Jesus dormia, comia, almoçava, jantava, como qualquer pessoa normal. Ele também dormia. E ele estava lá no seu momento de descanso, o temporal chega, o pavor chega junto com aqueles que estavam com ele, que deveriam ser as maiores demonstrações de fé.
E, no entanto, eles se apavoram, eles entram em pânico. Nesses momentos é que nós somos testados na nossa fé e na nossa vontade de reagir diante dessas coisas, e não incomoda Jesus, não acorda o homem. Eles acordaram. Acorda aí, acorda, para ele poder amansar esse negócio que está aí. Mas o papel também é nosso, nós temos a nossa participação. Psicoterapia, técnicas de terapia comportamental, por exemplo, método de relaxamento, meditação, terapia, enfim, hipnoterapia. Nós estamos dando algumas sugestões científicas aqui. Terapias estas, gente, que conduzem ao reconhecimento da paternidade divina. Nós precisamos retornar as nossas intenções para essa certeza de que existe um Criador. Chamemos do que quisermos. Vamos dar o nome que a gente quiser? A gente, por acaso, chama de Deus, mas o outro chama de Alá, o outro chama de Abraão, dá o nome de Jeová, o nome que quiser. Mas o importante é entender que isto representa a nossa história de criação. Estamos aqui em função disto. Por isto e por causa disto. E reconhece a paternidade divina, eliminando o medo do abandono, do fracasso e do não reconhecimento. Porque são outras situações que nos levam também a essa situação do melindre e da mágoa. Eu quero ser reconhecido. Afinal de contas, eu ajudei na sopa dos necessitados. E ninguém fala que eu ajudei na sopa. Ninguém faz esse comentário. Puxa vida, mas que gente ingrata, meu Deus. Reconhecimento, eu quero ser reconhecido. Eu não aceito o fracasso. Isso é outro grande problema. Eu acho, Giovanni, eu tenho uma ideia, sabe, Giovanni? Aqui para o Luz de Esperança. Eu acho que vocês deveriam fazer as palestras lá fora. Lá na área. Você concorda comigo ou não? É um caso a pensar. É um caso a pensar. Ainda bem, que eu estava doido que ele dissesse não para eu ficar melindrado. Para eu ficar chateado, magoadinho. Porque eu acho que a palestra tem que ser lá fora. Eu vou ficar magoado porque ele falou que não, que ele acha que... Mas ainda bem que ele falou, vamos pensar. Aí já me deu uma esperança. Eu já não vou ficar tão chateado assim. Todos esses recursos, gente, tudo que a gente falou aqui, só tem um único propósito. Desenvolvermos em nós auto-amor. Precisamos nos amar. Precisamos nos enxergar como seres, voltando ao que foi falado anteriormente. Nós somos as coisas mais lindas do universo, exceto o humano ali, a gente quebra o galho, né, mano? Mas somos as coisas mais lindas do universo, gente. E uma coisa importante a ser considerada que a gente às vezes esquece. Muito importante. Às vezes a gente escuta assim: nossa, nós estamos no mundo de provas e expiações. Meu Deus! Um mundo de provas e expiações, um mundo de dores, de sofrimento, cheio de psicopata fazendo guerras. Mas nós chegamos aqui e a gente não considera isto. A gente chegou até aqui e foi fácil, gente, nós chegarmos aqui, nesse mundo de provas e expiações? Não. Quantas experiências nós tivemos que ter? Ouvi alguém falar. Alguém falou alguma coisa? O meu aparelho captou, não fui eu não, tá? É o meu aparelho auditivo que capta, eu não consigo ouvir. Mas quantas experiências nós tivemos que ter? Quantas? Para podermos chegar a esse mundo de dores e sofrimento. Exatamente.
O processo é um processo demorado, dificultoso, trabalhoso. Não é uma coisa simples, não. A gente não chegou lá no mundo espiritual e falou assim: eu quero reencarnar no mundo de provas e expiações. Não. Alguém chegou para a gente e falou assim: você tem méritos para isso? Tem que ter mérito para reencarnar no mundo de dores e sofrimento. Olha que coisa. Tem que ter mérito. A coisa não é feita assim, à vontade, não. Mas nós chegamos aqui, nós estamos nesse planeta, gente. Nós temos a oportunidade de redenção de inúmeras coisas. Uma delas é nos livrarmos do orgulho e do egoísmo que nos empurra para o ressentimento do melindre, onde tudo nos aborrece e nós ficamos chateados. Então vamos desenvolver auto-amor. Quando eu perguntei se eu podia ir até meia-noite, Francisco, quando eu perguntei, é porque na verdade eu vim fazer 2 palestras. Eu vim fazer 2. Essa é a primeira, tá, gente? Vamos para a segunda. Então, vamos desenvolver o auto-amor para que a gente possa realmente crescer cada dia mais. O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. O melindre e seus derivados, não é só ele não, ele tem os filhotes dele, que causam um flagelo muito grande. Quem quiser ter uma noção do quanto isso é complicado, leia Aconteceu na Casa Espírita. Leia esse livro, quem ainda não teve a oportunidade. O melindre e seus derivados, quando não administrados, significam a negação do próprio sujeito, enquanto ser que possui responsabilidade por sua evolução. Ninguém é responsável pelo processo evolutivo do outro. Eu sou responsável pelo meu processo. Nem Jesus vai assumir essa responsabilidade. Ele deixou bem claro isso. Vós sois deuses. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Todo mundo pronto para a próxima palestra? Dá para ir até as 2, mano? Até as 2 da manhã? Ok. Então vamos falar de uma coisa que não é o caso, a gente volta a repetir, do Luz e Esperança. Não é. Ok? Deixa eu beber a minha aguinha. Todo mundo deve estar pensando assim, por que ele traz essa água na garrafa? Será que essa água é a água da Argentina? Não sei, porque eu trago para a gente canta, eu já trago a garrafinha. Mas, vamos lá. Melindres no Centro Espírita. Será que isso acontece, gente? Os melindres, Centro Espírita tem muito fantasma, não tem? Tem fantasma pra caramba, não tem? Tem um negócio aí, uns fantasmas aí que aparecem e tal, que se comunicam, é tudo fantasma. Mas só que existe um fantasma que é terrível. Os melindres são verdadeiros fantasmas de um centro espírita. Associados às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. E detalhe, o melindre, ele é um obsessor. Ele se alimenta da nossa vaidade. Ele se alimenta da nossa falta de percepção de que precisamos tentar trabalhar isso. Ele vai se alimentando. Quais as causas do melindre nas instituições espíritas? Não é, volto a repetir, não é o caso do Luz Esperança, Giovanni, por favor. Relacionamentos de pouca profundidade afetiva. Aqueles relacionamentos rasos. Aqueles relacionamentos em que eu chego, boa noite, e vou para o meu canto. Não procuro interagir, não procuro conhecer e me deixar conhecer.
São relacionamentos rasos, aquelas coisas que não constroem muita coisa. Atitude de suscetibilidade, ou seja, criaturas muito suscetíveis a muita coisa. Aí vem aquela questão da criatura que se julga ofendida pelo que o outro lhe diz. Por exemplo, alguém chega, olha para mim e fala assim: Miraldo, eu acho que você fala muito alto. E eu me aborreço. E eu fico chateado. Puxa vida, ele falou que eu falo alto. Mas só que eu esqueci de um detalhe, eu sou surdo. Todo surdo fala alto, gente. Não tem jeito. O surdo fala alto porque ele não se escuta. Ele quer se escutar. Como ele não tem retorno, ele grita. Aí só que a outra pessoa que está lá não sabe disso. Então ele esclarece, procura esclarecer. Olha, eu sou surdo, eu tenho dificuldade e tal. Por isso que às vezes eu falo alto. E quando eu estiver falando muito alto, você, está falando alto, menos, diminui. Mexe aí no botão aí, diminui o volume. Ausência de inteligência emocional. Essa danada dessa IE. De tanto que a gente fala em IA, nós estamos esquecendo da IE. Inteligência emocional. IA não tem inteligência emocional. Nós temos. Nós somos capazes de desenvolver isto. E às vezes a falta dessa inteligência, dessa percepção, a gente gera um monte de coisas desagradáveis. Estes aspectos fazem escassear os valores da sinceridade, do diálogo e do bem-querer. Gente, nós podemos ser sinceros e ao mesmo tempo sermos fraternos. A nossa sinceridade não precisa ser contundente. Eu sempre digo o seguinte: pode me chamar de feio, mas eu não desisto de ser bonito. Não vou desistir, nunca, jamais. Mas pode me chamar, porque é uma verdade, não é mentira. Então, não tem problema. Então, é isso que nós precisamos desenvolver. Precisamos nas nossas relações, nas relações na instituição. Esse relacionamento aberto, sem medo. Não pode falar isso com fulano, não. Meu Deus do céu, se falar isso para fulano, é um terremoto. Mas a gente precisa falar. Como é que faz? A gente precisa aprender essas coisas. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Isso está no livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 348. Então, os antagonismos, gente, a gente volta a repetir, somos diferentes, não somos iguais. Cada um de nós pensa de uma maneira, cada um de nós tem uma maneira de ver as coisas, mas isso não nos impede de sermos fraternos. Costuma-se dizer uma coisa que eu não concordo, não, discordo completamente. Quando alguém fala assim: religião, futebol e política não se discute. Concordo com isso, não se discute mesmo. Discussão é coisa de gente mal educada. Só discute quem não tem educação. Conversa-se a respeito. Com respeito. Então a gente precisa também aprender essas coisas. Quais as consequências danosas? Até as 3 dá, né, Francisco? Até as 3. Quais as consequências danosas que o melindre nas instituições espíritas pode ocasionar? Abalos destrutivos nos relacionamentos, rachaduras na fraternidade, ausência de assertividade, ou seja, aquelas colocações assertivas, necessárias, mas sem contundência, sem agressões.
verbais, sem aquele gás ruim, daquela energia que vai como e que derruba o outro. A gente não precisa disso, mas nós podemos ser assertivos. Falta de empatia, separatismo, sectarismo. Aquelas criaturas que criam os seus grupinhos. A turma da cozinha não se envolve com a turma da administração. A turma da mediúnica não se envolve com quem não vai para a mediunidade. Olha que coisa! Isso é um problema seríssimo. Então a gente precisa pensar a respeito. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Um pouco mais de moderação e sermos menos também suscetíveis. E um pouco mais de moderação, com certeza. E sermos menos suscetíveis. Sermos menos capazes de tudo ferir, tudo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4. Minha gente, o que nós tínhamos de recado para falar em relação ao melindre era isto. Que a gente deseja de todo o coração, e com certeza eu não vou ficar melindrado caso não aconteça, mas que a gente tenha colaborado no sentido de trazer algumas informações desse sentido, porque é uma questão muito séria. É uma questão muito séria a ser pensada. Muitas instituições por aí estão fechando por falta de entendimento entre as criaturas que nelas estão. Então a gente precisa realmente pensar com bastante carinho. E como a noite também é uma noite de música, eu trouxe aqui uma brincadeira, mas infelizmente eu não vou poder projetar para vocês. E eu não sei se a gente teria áudio, né? Aí eu também não sei. Mas eu vou fazer a brincadeira e vocês vão ter que me aturar cantando. E quem souber, vai junto comigo, ok? E quem não souber, também, ok? A gente trouxe aqui uma brincadeira. Eu gosto muito de karaokê. Então, a gente vai soltar aqui. Quem souber, me ajude, vamos juntos. E quem não souber, vamos juntos também. Espero que dê para ouvir. Acho que eu vou ter que tirar o áudio aqui, senão não vai sair, né? Vocês conhecem essa canção? Então vamos juntos. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência, criei responsabilidade aqui, nesta casa de oração. Orei, praticando o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. O que é que a casa é? Hospital de almas, discipantores, transcendentes almas, frente de serviço, que a todos demanda, pronto atendimento.
atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no ar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Então é isto, minha gente, que a casa espírita é um posto de emergência, onde todos nós estamos aqui para o nosso processo de cura. Que nos curemos a cada dia, a cada instante. E desanimar é permitido, desistência não. Que Jesus nos abençoe.